Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Hoje é sábado e são 10h10. Obrigado por preferir a Rádio Nacional de Angola, serviço público de radiodifusão. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Disse-o um dia Nelson Mandela, que não ficou por aí. E disse ainda que tudo parece sempre impossível até que seja feito. Não vamos hoje falar sobre o Nobel da Paz e primeiro presidente negro da África do Sul, mas queremos servir-nos das suas palavras para introduzir o debate. No programa de hoje, no sábado às 10h10, vamos debater a cultura de paz e os fluxos migratórios em África. O que vamos fazer hoje é respirar fundo, pensar o continente e debater a educação para a paz. Kandongo langwe kuseje la chaka mumukumbunge ya migwato ichiseke mutwapuile mujita kwenda tenyu oma musono ajitalatu ufuku weswe kuli kumba kumba kuseje la ko chazango bate kuchimu kwanyi chinyengo talangola yetu chize na peme kuina peme Afrika ya mikanyama angatulinge milimo banetwa katunge nichiseke Afrika ya mie, Eva. Afrika ya mie, Afrika kanyama kwenu gana imusala. Afrika ya mie, Afrika ya mi kanyama, Afrika ya mie. Mutwapuile nyite ikwatoka atumambunge hayala ikuzombokela kumazuo nyikuchinyisa mono nyikufunga mono Appel à Dieu, tout le monde est raté, tout le monde est casse long pour trouver un bagaille pour manger. Jodi a fort pour tiembe, en bas la pluie, en bas tonnerre, pour y chaud, pour formio, ou douette gourmand sous la terre, à son chemin pour la paix. Tout le monde c'est potomitan, tout le monde c'est potomitan. Yo yeah. Talangola yetu jize ina pene, kuina pene. Afrika ya miganyama, angatulinge milimo, banetwa katunge nijiseke. Afrika ya mie, Afrika ya miganyama, kanyame. Afrika ya mie, Afrika kanyama kwenu gana imusala. Afrika ya mie, Afrika ya mie.
África, Miami. A nossa África, Gabriel Chema, na marcha do sábado às 10h10. O continente africano está em busca de paz e desenvolvimento. E o programa Sábado às 10h10 abre caminho para o debate. A cultura de paz e os fluxos migratórios em África. Os grandes temas da atualidade discutidos numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Muito bem, vamos ao debate a partir das 11 horas, mais ou menos. São agora 10 da manhã, 17 minutos. São nossos convidados Afonso Evaristo Eduardo, diretor para a África, Médio Oriente e Organizações Regionais do Ministério das Relações Exteriores. Pedro Neto, comissário do Serviço de Migração e Estrangeiros. E ainda Filipa Candler, representante do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados em Angola, Acnur, e Osvaldo Mboco, politólogo, presentes. A equipa do sábado às 10h10 é composta pela Paula Simons, Stanislau Garcia, Dário Castro, Mendes Jacinto, Rita Nogueira e por mim, Isaías Afonso. Ora, a semana foi cheia de destaques. Ficamos a saber todos essa semana que o PIM, Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, vai começar a ser implementado em Kazombo, no Alto Zambeze, província do Monchico. O anúncio foi feito pelo Presidente da República, João Lourenço, durante a sua visita à maior província de Angola. No Monchico, João Lourenço tomou contacto com a situação socioeconómica da província e anunciou que já há dinheiro para resolver alguns problemas. A seca continua a vitimar pessoas. No Curoca, os munícipes estão a abandonar o município por causa da fome. O administrador municipal, Mbambi dos Santos, confirmou a insuficiência no apoio aos sinistrados e avança que o apoio tem como fonte apenas doações. Angola e Vaticano assinaram ontem em Roma, Itália, o Acordo Quadro, que vai incluir o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica em Angola, bem como a titularidade dos imóveis espalhados pelo país. O ex-chefe do Serviço de Inteligência e de Segurança Militar, General Zé Maria, admitiu em tribunal que não teve a autorização das Forças Armadas angolanas para retirar e levar para casa os documentos referentes à Batalha do Cuito-Cuanaval. O Comandante-Geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, disse à Rádio Nacional de Angola que vão ser desativados os controlos policiais ao longo das estradas nacionais. O Presidente da República, João Lourenço, chegou ontem a Harare, capital do Zimbábue, para participar nas exéquias do antigo chefe de Estado daquele país, Robert Mugabe, que, já se sabe, vai ser sepultado na sua terra natal. De 18 a 22 de setembro, o nosso país acolhe a Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura e Paz. Hoje é também sobre essa cultura de paz que vamos falar. Pedimos para já a Paulina da Conceição que nos faça o enquadramento do assunto. Bom dia. Ambrósio Fontoura, nós temos culturas muito próximas e isso poderia ser uma grande plataforma naquilo que é a educação de base, incutir na escola mais cultura africana, ao invés de nós estamos mais associados àquilo que é o Ocidente. Nyangue Kisanga. É preciso que o africano faça um diagnóstico, uma introspecção, que pense mais no irmão. Nós estamos ligados à terra e à partilha, ao irmão. Nós temos que voltar para nós. Eu acho que isso é a solução. Francisco André, um dos mecanismos de se eliminar também ainda a xenofobia é olhar para as outras culturas como se não fossem inimigas. É necessário que se implemente essa cultura de paz para que se possa evitar estas situações. O nosso continente tem uma longa tradição de migração. No passado, a migração era determinada pela busca de segurança, de terra fértil para a agricultura e, posteriormente, pela dinâmica comercial entre o litoral e o interior. Hoje em dia, os migrantes africanos, à semelhança da maior parte dos migrantes, não são um grupo facilmente identificável, com origens, motivações e destinos diferentes. O analista político e especialista em relações internacionais João Gomes Gonçalves entende que atualmente verifica-se um agravar das questões migratórias por causa das crises e conflitos armados e diz que fazem falta
programas sustentáveis. Hoje, em pleno século XXI, as questões migratórias são muito mais agravadas por causa das crises, de conflitos armados, mas a maioria da população foge do seu país porque as autoridades não criam condições para a sua estabilidade social e econômica. Enquanto os seus dirigentes são milionários, vão se tratar no estrangeiro, não constroem hospitais. Não existe em África programas sustentáveis para manter a juventude no seu continente. E as juventudes pensam, sonham, quando vê os prédios lá na Europa. Pensam que a vida é boa lá, mas de prédios não passam. Para João Gonçalves, os africanos devem se aproximar através de uma cultura de paz, mas não só, diz que os países precisam de criar economias sólidas. A aproximação cultural já existe, praticamente a maioria do povo africano é banto. Então o que é que os nossos dirigentes devem fazer? Construírem a África com as potencialidades que tem, democratizarem os seus países, criar instituições econômicas, militares e sociais. A economia é a base fundamental para a defesa, para a soberania e para o respeito de um dado povo. O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, afirma que a base do problema é a ideia de supremacia que alguns grupos têm em relação a outros. Luís Jimbo diz que é preciso educar sobre os traços identitários comuns para diminuir os conflitos. O problema está na identificação dos grupos. Os grupos identificam-se como supremo, alimentam esta ideia de supremacia, mas tudo isto com um objetivo: ter acesso a recursos e controlar os recursos. Se nós apostarmos e investirmos na questão de trocar o conhecimento, os valores, as tradições, que isto vai ajudar a nos identificar que temos uma mesma matriz, uma mesma identidade. Isto vai criar aproximação e temos que inverter na construção deste conhecimento da identidade e de quem nós somos. A historiadora Eliane Pinheiro considera irracional o fomento de sentimentos de ódio e raiva entre africanos. Para a historiadora, o passado histórico e os laços culturais comuns deviam ser suficientes para que os povos fossem solidários entre si. É de facto muito irracional um africano negro dirigir um sentimento de aversão e achar que outro africano negro lhe está a tirar alguma coisa. Isso pelo passado comum que nós partilhamos, de sofrimento, de exploração, de ocupação. Eu acho muito estranho um africano dirigir um sentimento desses a outro africano. O nosso país acolhe de 18 a 22 de setembro a Bienal de Luanda, Foro Pan-Africano para a Cultura de Paz, uma plataforma para promover a diversidade cultural e a união entre os africanos. O professor e cientista político Nelson Domingos diz que a cultura de paz é fundamental para promover atitudes de não violência entre africanos, mas diz que é preciso mais. A cultura de paz é de facto fundamental para promover valores e atitudes de não violência, bem como autonomia, responsabilidade, cooperação e solidariedade entre os africanos. Entretanto, a situação social e econômica em que estão relegados maioritariamente os africanos constitui um verdadeiro calcanhar de Aquiles para a efetivação desta mesma cultura de paz. Portanto, é imperativo que haja distribuição de renda nos estados africanos, pois a miséria, a falta de investimento efetivo para o desenvolvimento integral dos africanos, a supressão dos direitos e liberdades, bem como a vergonhosa desigualdade social, estão na base de grande parte dos conflitos no continente. Professor e cientista político Nelson Domingos. E neste sábado às 10h10 falamos do fenômeno migratório em África e dos conflitos. Falamos da cultura de paz e da responsabilidade individual de proteger-se bem. Temos debate.
Temos sim debate a partir das 11 horas e antes de lá chegarmos há também a intervenção dos ouvintes para registarmos por via dos números 927042698, 927042698, 927042698 e o 938076778, 938076778. 938076778 são os números para os ouvintes daqui a pouco participarem e deixarem contribuições ou inquietações para o nosso debate, que vai passar pela cultura de paz e os fluxos migratórios em África. E a África está nas notícias de todos os dias. A violência xenófoba na África do Sul é das matérias em destaque nos jornais e nos noticiários internacionais e nacionais. De resto, o ministro Manuel Augusto, das Relações Exteriores, diz que Angola está muito preocupada com a situação de violência xenófoba que está a acontecer na África do Sul. Angola vê naturalmente com preocupação algumas das manifestações de violência que se registram no país irmão que é a África do Sul. Violência essa dirigida a estrangeiros e particularmente a cidadãos africanos. A posição do governo de Angola é de que deveremos fazer tudo para ajudar o governo sul-africano a enfrentar este fenômeno com a firmeza necessária e, naturalmente, darmos também todo o apoio naquilo que acreditamos sejam os esforços do governo sul-africano para lidar com as causas deste fenômeno e não simplesmente com as consequências. Palavras do Ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, que avança que Angola está profundamente preocupada com a situação de violência xenófoba na África do Sul. Agora, no sábado às 10h10, estendemos a nossa saudação ao Jonoel Gonçalves. Jonoel, como é que estamos em termos de migração no mundo? O número de migrantes no mundo, segundo a Organização Internacional das Migrações, e segundo também diversos estudos que são feitos por continentes, é da ordem de 250 milhões de pessoas. Desses 250 milhões de pessoas, 125 milhões dirigem-se aos países membros da OCDE, ou seja, os países mais desenvolvidos do mundo, sejam países já industrializados, sejam países em vias de industrialização. No total dos imigrantes à escala, portanto, do mundo, os africanos representam 10% dos imigrantes. Isto é uma percentagem inferior à percentagem populacional dos africanos na população do mundo. O maior número de imigrantes, segundo a própria OCDE, uma percentagem, é de europeus. E viajam muito entre países da União Europeia, por exemplo, mas viajam também para períodos mais ou menos longos, por exemplo, para países como a Austrália, para países da América do Sul, para os Estados Unidos. Ou seja que, neste momento, temos fluxos migratórios entre continentes que não são nada anormais. Já existiram períodos, final do século XIX, começo do século XX, em que esses dados eram muito mais volumosos. E os europeus, desde essa altura, realmente eram os que mais emigravam. É claro que hoje as questões de migração apresentam aspectos que são diversificados e, por exemplo, um grande momento de migração para a Europa, o ano de 2015, durante o qual 1.800.000 pessoas entraram ilegalmente na Europa, foi um ano de intensificação da guerra na Síria e dos seus prolongamentos no Iraque, a que se acrescentaram os conflitos dentro do Afeganistão. Aliás, sírios, iraquianos e afegãos eram nessa altura os migrantes que mais se aproximavam da Europa. Mas no que diz respeito à África, a maior parte do fluxo migratório passa-se aqui dentro do continente. Há uma movimentação muito grande em relação à África do Sul.
Oficialmente há 1.600.000 migrantes africanos na África do Sul, mas esse número com os ilegais pode mesmo ser próximo do dobro, muito mais de 2 milhões, perto de 3 milhões. Isto, naturalmente, que representa uma pressão muito grande sobre diversas economias da África e tem caráter sazonal. No caso da África do Sul até é relativamente constante e vem desde o tempo do apartheid, quando migrantes de Moçambique, do Malawi e do Zimbábue emigravam para a África do Sul e iam para as minas. Hoje não vão para as minas, tentam fazer alguns negócios individuais, alguns mais ou menos aceitáveis, é um facto, mas nada que justifique agressões de tipo xenófobo, como tivemos conhecimento há pouco tempo. Em relação à Europa, é importante considerar que os países mais procurados pelos imigrantes africanos são as antigas metrópoles coloniais. E este número é importante no que diz respeito à França, onde há 2,5 milhões de imigrantes africanos, a maior parte deles do Magreb. Agora, em relação, por exemplo, à migração angolana para Portugal, não chega a 20 mil pessoas legalmente recenseados no CEF, o Serviço de Imigração e Fronteiras de Portugal, e o número de angolanos ilegais em Portugal é relativamente pequeno. Aliás, segundo os especialistas das migrações, a migração legal é sempre muito superior à imigração ilegal. Há também migrantes ou comunidades de migrantes importantes em Portugal vindo dos PALOP, 34 mil cabo-verdianos e mais ou menos o mesmo número, ou seja, 18 mil em relação aos angolanos que seriam da Guiné-Bissau. Temos assim um quadro que realmente não apresenta nada que seja muito dramático à escala do mundo, mas que é visto como uma grande ameaça em determinados países, ou por razões de pressão sobre o mercado de trabalho, ou por razões que são avançadas pelos chamados identitários como suscetíveis de modificar o perfil de diversos países. Bom, os perfis dos países modificam-se de geração em geração. As gerações atuais produzem muito mais cultura, muito mais hábitos novos do que as gerações anteriores, e isto vai continuar com as próximas gerações. Portanto, as modificações de perfil dão-se de qualquer forma. Agora, há realmente países que foram construídos pela migração, o caso dos Estados Unidos, o caso da Austrália, vários países da América do Sul. Depois há, e aqui é importante sublinhar isso, receios racistas, por exemplo, do aumento da população mestiça. É um facto que na América Latina se tornou um facto corrente. E na Europa há muito esse receio da parte então de grupos que, muito baseados nas teorias da identidade, fazem evoluções para o populismo, o que tem significado até aqui um aumento da força da extrema-direita. Então é aqui que nos aparece justamente a necessidade de divulgar a cultura de paz. Esta movimentação de seres humanos existe desde há centenas de milhares de anos, quando a humanidade saiu do Vale do Rift, onde teve as suas origens, e espalhou-se pelo mundo. É uma tendência natural. Não há nada de agressivo nem de anormal nos fluxos atuais se as políticas mundiais forem coordenadas e se as políticas de diversos países que recebem forem também voltadas para a integração e realmente tratamento correto dos migrantes. Este é, digamos que, o aspecto central da cultura de paz no que diz respeito à movimentação de pessoas. Ora, e é também sobre essa política de gestão de migração que queremos falar hoje, porque sim, reconhecemos problemas e reconhecemos também sinais de resolução. Talvez seja essa uma das soluções e ao longo do debate vamos saber. É chegado o momento dos ouvintes, estão oficialmente abertas as nossas linhas telefónicas. O 927-04-2698, 927-04-2698. Vou pedir aos nossos convidados para que estejam atentos às intervenções dos ouvintes, que normalmente deixam contributos e algumas inquietações, e estão então abertas as linhas telefónicas. 927-04-2698. Tenho indicação de que já está em linha o Paciência Samuel. Alô, bom dia. Bom dia, RNA, como de hábito. Boa disposição. Bem, eu vou diretamente ao assunto. A cultura de paz é muito importante, mas o que nós estamos a notar aqui é a cultura de guerra. A paz não é só problema de armas. Aquilo que está acontecendo na África do Sul. Eu ia muito na África do Sul, mas depois do Sul voltando, dizia, você angolanos
o vosso Estados Unidos é aqui em África do Sul. Eu disse, não, eu tenho ido na Nova York. Não é a mesma coisa. Então, com essa ideia que eles acham que os imigrantes estão a estragar o país deles, isso não é bom. Nós aqui em Angola, vimos, por exemplo, temos aqui agora Mamadus. Antes comprávamos o pão na bicha, agora ninguém compra mais pão na bicha. Porque a imigração desenvolve um novo país. Eu, por exemplo, estudei em Marrocos, estive lá dias. Os imigrantes estão a receber documento, pagam 10 dólares por ano. O governo também ganha nisso, ganha mão de obra, etc, etc. Então, mesmo os imigrantes que estão aqui no nosso país, para criar uma cultura de paz, tarde ou cedo, porque eles vieram aqui como turistas, mas não são nada turistas. Eles escolheram aqui como o nosso país é bom, então estão aqui, então temos que respeitá-los. Agora, estive na Itália há dias também. Lá também estão a dar muitos documentos dos africanos. Miúdos estão a estudar lá, estão bem, porque lá tem infraestruturas. Esses rapazes saíram do Senegal, saíram não sei aonde, estão lá na Itália, porque lá tem infraestrutura, tem comboio elétrico, tem água potável, não tem lixo. Os miúdos lá estão a estranhar, mas também estão sendo ajudados para universidades. O governo lá está a ajudar. Eu fiz uma pesquisa lá e vi que isso está muito bom. Agora, nós aqui, os angolanos, não temos angolanos que fogem muito fora, vão morrer no mar, mas tem que se dar mais prioridade, tem que se dar emprego aos jovens e temos que estar mais unidos, porque aquilo que eles falaram sobre os albinos, isso não se faz. As pessoas a discriminar albinos não lhes dão emprego. Eu, por exemplo, já reservei 10 empregos para albinos no restaurante que eu vou abrir brevemente. E temos que ter essa cultura de união e solidariedade. Temos outros povos aí no Cunene, que está, como eles chamam, aqueles anfitarinhos, tipo namibianos, também são discriminados. Uma coisa que eu vi no Cunene, uma menina, eles já estavam a empregar pigmeus na hotelaria. Estava uma pigmeu mesmo bem pintada, arrumar quarto, empregada de empresa. Gostei, eu parabenizei lá no Cunene esse gesto. Então é assim que temos que estar, viver numa cultura de coisa, de evitar ódio, porque há muito ódio também aqui em África. Você está num posto, o outro te olha te mal, faz tudo para te matar, não sei o quê, para te fazer mal. Então, em suma, dizer que o nosso executivo tem que dar mais condições aos jovens, emprego, etc. Não é como aquilo que vimos aí há dias, as pessoas estão a desmaiar lá. Não pode. Se for para recrutar pessoal, em gestão de recursos humanos, é mesmo direcionar, olha, queremos X pessoas na área da construção civil. Aquele que não é construção civil não vai lá. Queremos X pessoas para a área da hotelaria. O que não fez hotelaria não vai lá. Agora, receber currículo de forma atabalhoada, de forma confundida para ir fazer, matar só querem emprego no próprio país deles. Isso não é uma cultura, porque temos que abrir o olho. Canadá, não sei quantos países, a França, os negros lá são respeitados. E se eles sabem que aquilo é uma mais-valia para eles. Então, eles lá têm passaporte, até marroquinos, estão a receber passaporte de Canadá, não sei o quê. Muito obrigado. Viva a Rádio Nacional de Angola. Obrigado, viva. Paciência, Samuel. E a sua contribuição para essa cultura de paz que é necessária para a harmonização das pessoas numa sociedade. O Helder Faldo está em Luanda. Bom dia, Helder Faldo. Vamos à sua participação. Viva, votos, bom dia, meu caríssimo. Bom dia, Luanda. Bom dia, Angola. Bom dia a todos os trabalhadores da Rádio Nacional. Para já, um feliz feriado antecipado, né? E que tenha um bom prolongado para toda a equipe. Exato. Por outro, chamar aqui também a razão a todos os ouvintes e interlocutores. Os créditos estão a preços exorbitantes, então vamos aqui facilitar o intercâmbio, a interação entre os ouvintes, né, e o programa, de modo também a dar espaço a outros ouvintes, porque é super complicado um ouvinte 5 minutos na linha e o outro está a falar, vamos racionalizar o tempo. Economia do tempo, sim, vamos embora. Exato. Para já dizer que a paz em África é uma questão que tem se debatido bastante, tem se criado organizações de modo a se efetivar essa paz. E é algo super pertinente que os dirigentes de África devem rever. O maior problema é que a ambição desmedida, né, leva a essas consequências, a guerras, né, assolar vários países de África, porque os nossos dirigentes
querem perpetuar-se no poder, esquecem-se de que o poder é rotativo. E quando a gente perpetua-se no poder, depois já não conseguimos manusear o poder. E quanto à questão dos fenômenos migratórios, né, nos estados, né, de bem-estar, o governo executivo, os dirigentes preocupam-se com aquilo que é propriamente o bem-estar social, né? E nós temos esse problema, a ambição, os dirigentes querem encher os bolsos em vez de dirigirem os países e, consequentemente, as pessoas vão fugindo porque ninguém, né, ninguém da população quer estar num estado em que não há condições, saneamento básico, não há, né? Então é super complicado. As pessoas vão migrando para procurarem melhores condições de vida, né? Mas para já passa aqui a solução. É preciso que devemos nos ver como irmãos, né? Devemos ter aquela convivência sã, a democracia acima de tudo. Não pensarmos que o poder é nosso. Então é preciso que haja essa simbiose. Por exemplo, estamos a ver o problema da África do Sul, africano a matar africano. É complicado. Estamos juntos. Aquele abraço. Vamos deixar espaço para outros ouvintes. Muito bem, obrigado. Helder Falo, em Luanda. Vamos atender o Jerónimo Adelino, está no Mandulo Bié, e depois o Joaquim Venâncio. Economia de tempo, para que todos possam participar. Jerónimo Adelino está no Mandulo. Bom dia. Seja bem-vindo ao sábado às 10h10. Muito obrigado. Muito bom dia. Sim? Estamos a ouvi-lo. Alô, sim, bom dia. Estamos a ouvi-lo. Bom dia. Ok, muito obrigado. Primeiramente, agradeço à Rádio Nacional pelo tema aqui desenvolvido, apresentado. Acho que é mesmo muito simétrico, porque essas questões de imigrações, não imigrações, tem muito a ver mesmo com as políticas de certos países, né? Ou seja, as políticas locais em África. Portanto, em volta de tudo isso, o mais importante é que os governos de África, né, os políticos dentro do nosso próprio continente, devem criar políticas concretas. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Sim, devem criar políticas concretas, porque quando um país ou uma nação tem políticas concretas eu quero dizer aquelas políticas apalpáveis que em pouco tempo, né, de promessas ou de planos venham já se concretizar dentro da própria sociedade ou das próprias nações, né? É isso que eu tinha, né, como contributo. Ter uma política, a base é a política econômica, social, enfim, a política que tem que mudar para que as coisas também venham a mudar dentro do próprio continente africano, que é o nosso continente. Obrigado. Jerónimo Adelino defende que os líderes políticos devem adotar boas políticas públicas em África para se evitar este movimento migratório, um movimento que acontece em função da busca de melhores condições de vida. Joaquim Venâncio está em Bengala, depois José Chiloia, que está no Lubito. Joaquim Venâncio, bom dia. Vamos à sua participação. Muito bom dia, senhor jornalista. Sim, faz favor. E um bom dia para os nossos ouvintes de Cabinda Ucunene. Vamos embora. É o seguinte, eu em primeiro lugar diria que os nossos líderes, em primeiro lugar, não deveriam considerar os países africanos como uma lavra ou uma fonte apenas de exploração. Deveriam considerar antes como os seus países de origem e ao mesmo tempo como a sua casa. Por quê? Porque é aquilo que temos visto, aquilo que eles ganham, aquilo que eles tiram. Então, em vez de lá fora, lá na Europa, na América, sustentando outras nações, enquanto que eles sabem muito bem que as nações africanas padecem. E outra coisa, nós temos visto que os países ricos, alguns dizem que são abençoados por Deus, mas é o contrário. Os países ricos que têm mais confusão, o que apresenta mais os migratórios. Isso tudo é um problema mesmo dos nossos líderes. E eu me lembro que dizia o doutor Mário, dizia que um presidente na Europa, durante um ano, a Europa torna em África. E um presidente europeu, em um ano, a África torna europeu. Então, deveríamos ter essa capacidade, sem termos ambição, porque os jornalistas, graças a Deus, têm apelado já paz. Todos os dias
todos os meses, todos os anos, têm apelado à paz, mas é difícil acatarmos, porque os nossos líderes não vivem aqui em Angola, não vivem, isso é real. Alguns são governadores, mas a casa fica lá nos Estados Unidos, na Europa, que são lavras só para trabalhar. Então, nós deveríamos evitar, porque nós temos muita riqueza, e confiscar, implementarmos os nossos jovens a terem os bons conhecimentos, as boas escolas. Enfim, é tudo um bom sábado. Obrigado, Joaquim Venâncio, em Benguela. Estamos juntos. Questiona aqui o aspecto ligado à estabilidade nos países africanos, que passa, acima de tudo, pelas lideranças políticas. Agora o José Chiloia também está em Benguela, mas no Lubito, e depois vamos até atender o Nairobi Kabiaka no Zango. José Chiloia, bom dia, vamos à sua participação. Bom dia sim, nossos jornalistas. Sim. É verdade, a minha questão é esta aqui. Então, nossos presidentes sempre reúnem, se encontram, saem, dizem que há um encontro dos presidentes. Não sei o que costumam fazer, porque os presidentes quando se encontram é para acertar, acerta. Fala do seu povo, cada presidente fala do seu povo, cada presidente fala que é do teu país, para que não haja esses problemas. Porque não sei, os presidentes sempre se encontram, ou porque sempre acontece esse problema nos países. Na África não há paz, sempre é só guerra. Não sei porquê, por isso que nos países, lá na Ásia, outros sítios, guerra é pouco, mas na África não sei, há muitos problemas. Isso que está acontecendo na África do Sul, isso não é bom, porque isso aqui é que procura também confusão com outros países. Isso que está escondido, porque nenhum país que admite que o seu cidadão morre em vão, sem nada, não cometeu nenhum erro e é matado. Nenhum país, nenhum presidente, nenhum morador do país que aceitam isso. É verdade, é porque os nossos presidentes, quando se encontram, tem que haver boa união. Nós estamos na África. Na África precisa de uma união. Então, se a África não tiver união, como que vai estar? É verdade. Então, nossos presidentes têm que se ver bem. E também, cada presidente de outro país, antes de fazer uma coisa, primeiro ainda podia falar com outros presidentes que, olha, aqui queremos fazer essa situação, queremos fazer esse que nós temos no país. A nossa dinâmica, o nosso problema que nós temos é esse. O que nós pensamos é isso. De que todo país que tem o seu cidadão nesse país tem que sair. Isso que podia ser. Agora não está acontecendo. Isso que está passando na África do Sul. Então, os nossos presidentes, os nossos dirigentes, tem que ver bem essa parte. Muito obrigado. Obrigado, José Chiloia. Bom fim de semana. Onde há paz, há estabilidade e bem-estar. O José Chiloia diz que não é possível viver em paz, sem cooperação e com base na união. Nairobi Kabiaka está no Zango, depois o Florindo Janguelo está no Bié. Bom dia, Nairobi. Bom dia, Isaías Afonso, e bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Vamos embora. Sim, acho que os africanos devem diminuir as mentes para poder preservar a paz, né, para que a África esteja em paz. É necessário que as mentes dos africanos estejam mesmo disminuídas. O africano deve deixar de pensar como animais, como macacos, e passo o termo, né? Porque com isso eu começo a pensar que o Donald Trump, que é o presidente norte-americano, tem razão quando dizia que os africanos são como macacos, como animais. Isso é recorrente, principalmente na África do Sul, a situação da xenofobia. E na África do Sul, eu vejo que o governo sul-africano é como se fosse um pai que não consegue controlar os seus filhos. Não é? É uma situação recorrente que aconteceu em 2010, salvo eu, e tem sido sempre assim. E é necessário que o sistema de segurança sul-africano deve pôr mão nisso para que essa onda de xenofobia termine. E os governos também, os governos africanos, devem mudar de consciência, e devem pensar mais nas suas populações, devem criar condições sociais aceitáveis para que se termine logo com essa situação de imigração ou imigração exagerada. Isso que não acontece só na África subsaariana, mas também aqui na África branca. Então, se as mentes dos africanos estiverem diminuídas, tenho certeza absoluta que vamos preservar a paz. Esta é a minha opinião. Obrigado. Nairobi Kabiaka, diminuir as mentes para preservar a paz é urgente. Florindo Janguelo está no Bié. Bom dia, Florindo. E depois vamos atender o Pedro Hilário, que está no Quanto Banco.
bom dia, Isaías Afonso. Bom dia para todos os ouvintes quando estão em sintonia com a Rádio Nacional de Angola. Sim? Sobre o tema é tão interessante. Os nossos governos então, devem pensar mesmo muito sobre a migração. Eu, por mim, digo como a migração está a vir através da pobreza e o desemprego. É por isso que alguns saem de outro país para outro, se às vezes que procuram sobrevivência, Isaías Afonso. Então, tem que haver mesmo muita colaboração entre os governos e a população, e tem que haver muitas palestras mesmo, Isaías Afonso. Essa aqui é a minha contribuição. Estamos juntos para vocês. Bom trabalho. Obrigado. Estamos juntos. Pobreza e desemprego na base da migração, diz o Florindo Jangelo. Pedro Hilário está no Cubango. Bom dia. Viva, bom dia para si, Isaías Afonso, e bom dia extensivo a todos os ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Eu vou mesmo me apegar no ouvinte que me antecedeu. O problema nosso de África tem a ver um pouco mais com os nossos dirigentes. De facto, nós temos uma África abençoada em termos de recursos minerais e tudo mais, mas só que em contrapartida também não temos tido muitas das vezes com os governos, com os governantes. Então, a imigração deve ser o facto mesmo de sofrimento das populações. Então, é no intuito de tentar procurar melhoria da vida. Eu acho que os governos africanos deveriam velar pelas condições sociais da população, porque a paz não se define só no calar das armas, não. Nós lutamos em cada dia que nasce com N dificuldades. Então, os governos africanos deveriam velar as condições sociais da população. Então, é nesse intuito de onde deveríamos estancar essa tal dificuldade da imigração. Senão, noutros termos, não temos como. Muito bem, Era Pedro. a minha contribuição e eu faço voto de continuação de bom trabalho e bom debate aí. Pedro Hilário, obrigado. Bom dia. Estamos juntos. Criar condições sociais locais para desestimular a imigração é a ideia defendida pelo Pedro Hilário no Cubango. Daqui a pouco vamos ao debate. São nossos convidados o diretor Afonso Ivaristo Eduardo, Pedro Neto, comissário do Serviço de Migração e Estrangeiros, Filipe Candler, representante do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados em Angola, e o politólogo Osvaldo Mboco. Daqui a pouco vamos ao debate. São 10 da manhã, 53 minutos. Sou filho de Tiaba e Piula, filho das matas sem fim, do Massabi com Chiquangaê, do Mayombe com Marfim, dos Incongo e dos Impinda, Satiens e Libuti, do Chiluango sai bom peixe, das mapas sai meu manjé. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. No Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. No Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou sim filho do campo, órfão de pai e mãe. Pra cá Congo eu avanço e ganhar a vida a pescar. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. No Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. No Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente.
África, Congo, eu avanço e ganhar a vida a pescar. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. O Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. O Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. O Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. O Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. O Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. O Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou filho de... Muito bem, nós somos filhos desta Angola que é grande e que precisa de todos para o seu desenvolvimento. Angola é um país que se recomenda para se viver bem, com paz e estabilidade. Ora, 10h56, vamos... O continente africano está em busca de paz e desenvolvimento. E o programa, sábado às 10h10, abre caminho para o debate. A cultura de paz e os fluxos migratórios em África. Os grandes temas da atualidade discutidos numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Muito bem, vamos ao debate. A cultura de paz e os fluxos migratórios. São nossos convidados o embaixador Afonso Evaristo Eduardo, diretor para a África, Médio Oriente e Organizações Regionais do Mirex. Sr. Embaixador, bom dia e obrigado por ter vindo ao sábado às 10h10. Bom dia, Isaías, Afonso, obrigado. Obrigado. Pedro Neto, comissário do Serviço de Migração e Estrangeiros, obrigado também por ter vindo ao nosso sábado às 10h10 para o debate. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Politólogo Osvaldo Mboco, obrigado por ter vindo também. Bom dia, Isaías, bom dia também ao vasto auditório da Rádio Nacional que acompanha esta hora. Filipe Candler é representante do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados em Angola. Bom dia, seja bem-vinda também. Bom dia a todos e obrigada. Se calhar começamos por si. Ouvimos as intervenções dos nossos ouvintes e os ouvintes apontam os dedos aos líderes políticos, falam da pobreza, do desemprego como fatores que estão na base da migração que temos estado nos últimos tempos. Como é que encara essa visão dos nossos ouvintes no debate? Muito obrigada. Sim, eu penso que os ouvintes levantaram umas questões muito importantes, porque falaram de facto da pobreza, por exemplo, como uma das razões para a migração, mas também temos que reconhecer que não é só questões económicas, mas também questões de conflito. Eu penso que um dos ouvintes até falou disto, que por causa de conflitos, isto também cria muitas deslocações forçadas. E ouvimos na reportagem que havia 250 milhões de pessoas migrantes. E temos são números reais. São números reais e podemos também esclarecer que dentro deste número são 70 milhões de pessoas que são forçadas a deslocar-se. Então são refugiados ou deslocados internos ou requerentes de asilo, mas são pessoas que não necessariamente deslocaram-se por uma razão voluntária, mas por causa do conflito, de perseguição e outras questões de falta de direitos humanos. Muito bem. Comissário Pedro Neto, também ouviu atentamente os nossos ouvintes de quase todo o país? Ouvi. E, de facto, todo conjunto de questões que foram colocadas revelam que a população do nosso país, e se quisermos ser mais extensivos de África, estão receosos, estão sem perspectiva, olham para a desagregação das sociedades como uma ameaça para as vidas, não é? Estão impacientes e apontam o dedo, porque as populações hoje já não são tão ingênuas quanto isso. Apontam o dedo às lideranças políticas que
olham para os recursos materiais como a oportunidade de viver bem, de esbanjar, de tratar das suas famílias, círculos de amigos, enfim, uma clara alusão da falta de amor ao próximo, falta de consciência da dor do irmão, da dor do próximo. E diz a Bíblia que todos aqueles que pensam que a riqueza material é suficiente e lhes dá gozo, lhes dá alegria, estão redondamente enganados, porque verdadeiramente com esta riqueza eles não fazem nada e acabam por terminar pobres de espírito e muitas vezes acabam por perder aquela áurea de consideração que já ganharam durante muito tempo. É triste essa situação, porque verdadeiramente falar de migração não é uma questão nova. O ser humano, por natureza, migra pelas mais diversas causas. Isto decorre sempre pela procura de melhores condições de vida. Sim. Bom, há duas causas principais. Aquela que é voluntária, à procura de melhores condições, à procura de vida mais adequada àquilo que é o seu anseio, mas também há outra, e esta é má, é a migração forçada. Se fosse forçada por força de condições climatéricas, condições ambientais, era como quem dissesse: o problema é que é forçada por causa da ação do homem. Perseguição étnica, perseguição política, guerras sem explicação, tudo que tem na base interesses. E é triste, é triste. Embaixador Evaristo. Muito obrigado, Isaías. Esse é um fenômeno que realmente nos entristece bastante. A cultura da paz é um fenômeno que tem que ser atacado logo na primeira infância. Nós temos que moldar as nossas crianças a terem essa cultura de paz já quando estão a dar os primeiros passos na sua vida. Quando crescem já estão moldados, são formatados para fazer as coisas com perfeição, as coisas bem, amar o próximo. Por exemplo, hoje em dia há muitos problemas de imigração. Por quê? Porque nós nos deparamos, por exemplo, nos governos africanos, onde há uma minoria que come tudo. E há uma maioria que não come nada. E que sofre. Isso é muito difícil. Isso provoca muitos problemas, muitas fricções. Portanto, tem que se moldar a criança a ser imbuir na cabeça da criança, na consciência da criança, formá-la para um líder ou um dirigente de tipo novo. De tipo novo. Isso é que nós precisamos. Hoje em dia, o Isaías vê que nós temos cidadãos que têm um salário de 30 mil kwanzas e há outro que tem 2, 3, 4 milhões. Isso não faz sentido. E outro grande problema também que tem que se ter em conta é o problema das superpotências. As superpotências armamentistas que criam, que fabricam armamentos. E esse é um programa muito lucrativo para essas superpotências. A indústria do armamento. Exato. Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Ponto. Para eles venderem esse armamento, precisam haver conflitos, não é? Precisam de mercado. Para criar esse mercado, é preciso criar o conflito. Para criar o conflito, eles corrompem os dirigentes, este e aquele. Os líderes políticos. Exato. E essa gente não se importa em ver o seu povo a sofrer, a morrer, em detrimento do seu bem-estar e da sua própria família. Esse é um aspecto que tem que ser atacado e o povo tem que sair
nisso juntar-se numa só voz para combater esse mal. Politólogo Osvaldo Amboco, as suas ideias em relação aos ouvintes que apontam o dedo às lideranças políticas falhadas, né? E políticas públicas falhadas também, principalmente em África. Bem, Zé Afonso, nós temos que entender que quem dirige o país tem a responsabilidade de criar uma vasta e uma série de condições de vida às populações, por isso que são eleitos pelo povo. E quando essas políticas que foram gizadas, acabam por criar embaraços e não corresponder para os anseios que foram assim desenhadas, ela, via de regra, origina as manifestações, origina os conflitos, porque hoje o nível de preocupação e de exigência das populações é mais acentuada. E quando falamos em cultura de paz, nós temos que entender o que é que nós entendemos como paz. Será que a paz é o que se diz muito? É o calar das armas, por um lado? Ou temos a visão de Immanuel Kant que defende a paz perpétua? Que hoje por hoje os especialistas em gestão e resolução de conflito criticam esta visão de Kant e trazem de cima elementos como não existe uma paz perpétua, definitiva, mas existe uma paz sustentável e relativa, porque a conflitualidade vai sempre existir no seio das próprias organizações. Também como fonte de desenvolvimento, não é? Sim, sim. Por um lado. Agora, há toda uma necessidade dos próprios africanos olharem da necessidade de viverem num espírito de unidade na diversidade. Unidade e diversidade do próprio pensamento, diversidade dos valores étnicos, diversidade nos valores culturais e respeito mútuo também. E falava-se aqui que das imigrações forçadas apontou-se aspectos como a falta de emprego, como as questões do clima, mas eu entendo que o grande fenómeno que causa as imigrações forçadas a nível do continente africano é mesmo os conflitos. São os conflitos que obrigam, de certa medida, com que exista esta imigração forçada. E o senhor embaixador falava aqui de um elemento que me parece ser importante, quando falava das indústrias que fabricam armas e desta toda a necessidade de escoar e terem mercados para venderem ou comercializarem suas armas. Até aí também é verdade, mas o africano tem que ter consciência das suas responsabilidades, tem que ter consciência que está a dirigir uma nação, não pode ser influenciado por forças externas em praticar uma ou outra ação. E eu tenho defendido sempre o seguinte, quando apresentamos a visão das forças externas que influenciam determinadas situações no nosso continente, eu defendo que não. O principal inimigo dos africanos são os próprios africanos. Porque nós falamos aqui de conflito, mas há uma série de fatores que não nos foram incutidos ou não nos foram instrumentalizados, como o fator corrupção. E falava aqui o comissário da necessidade que determinados grupos pequenos têm de pegar no erário público e satisfazerem os seus interesses e os interesses dos seus familiares. Não nos foi incutido a esse dirigente a dizer o seguinte, que deve retirar o erário público, que é bem de todos, e simplesmente conviver com os seus amigos e com os seus familiares. Então há uma responsabilidade que eu entendo que os próprios africanos têm de serem os próprios garantes do seu próprio destino, porque se nós olharmos, os africanos se debateram para as independências, mas depois aqueles que sucederam ou aqueles que alcançaram poder também tornaram-se ditadores em muitos casos e privaram os seus concidadãos dos direitos fundamentais, implementaram a ditadura, implementaram uma série de fatores que empobreceram cada vez mais o continente africano, que não se aposta naquilo que é a industrialização, que não se aposta naquilo que é a própria educação. Se estamos a falar de cultura de paz, é fundamental se incutir realmente, como disse o embaixador, a cultura desde as crianças, da necessidade de manter a paz, de salvaguardar a paz. E tudo isto me parece que
só será possível quando os líderes africanos entenderem, e falava-se aqui da educação, que a educação é uma arma poderosa, porque a África tem a população mais jovem do mundo, mas também, ao mesmo tempo, é a menos escolarizada. Não se entende que é uma mão de obra. Depois, temos as questões dessas mesmas imigrações que acabam levar a mão de obra africana para os outros países. Okay? E os países, em certa medida, ficam... Em alguns casos há também a fuga de cérebros, não é? Claro. E em certa consequência da realidade africana. Sim, e em certas medidas ficam desprotegidos desta mão de obra que poderia contribuir significativamente para o desenvolvimento do seu próprio Estado. Por um lado, há aqui uma série de fatores de transformações estruturais e estruturantes que, ao meu entender, os Estados devem operacionalizar, no sentido de evitar com que esses mesmos cidadãos possam sair dos seus países a procurar de melhores condições de vida. Aqui falamos de políticas públicas que devem ser inclusivas e participativas, que deve ter no cerne da política pública o próprio cidadão, que é o elemento central. Deve-se olhar que essas transformações vão permitir com que esses indivíduos possam estar nos seus territórios, possam aí se desenvolver. Claro que os fluxos migratórios vão sempre existir, porque é uma característica que é milenária, é secular, e essa necessidade das pessoas se movimentar acontece normalmente. Eu acredito que, como gesto da introdução, é tudo. Embaixador, o cenário africano é desafiante, não é? Com conflitos, esses movimentos migratórios e instabilidade. Sim, é verdade. Porque nós entendemos que, na atualidade, a má governação está na base de muitos males que a África atravessa. Nós entendemos que qualquer governo está no poder, está lá em cima, posto pelo povo para resolver os seus próprios problemas. São os protetores do povo. Eles estão lá para garantir o bem-estar, o desenvolvimento do país e da nação. E na realidade não se verifica isso. E é preciso, como eu disse atrás, voltarmos à realidade, porque não podemos, por exemplo, ver um país onde tudo é medíocre, há pessoas com fome, há discriminação na saúde, educação. Há uns que têm os filhos a estudar na Califórnia ou em Cape Town. E por acaso um dos ouvintes falou de governadores ou governantes que têm casas fora do país, não é? Exatamente. Não, o cenário que estamos a atravessar neste momento não é o mais adequado. Por exemplo, nós estamos a perder muitos empregos. Hoje em dia há factos concretos de multinacionais que querem investir no país, mas as pessoas que estão nos lugares de decisão, otorgam a licença na condição de lhe ser depositado um certo montante na sua conta no exterior. Então, essas multinacionais apenas arrumam as malas e vão-se embora. E passam a palavra. E vão passando a palavra. Portanto, neste momento, Angola está na lista negra. Eu sou diplomata, sei o que estou a dizer. Neste momento, Angola está na lista negra. É preciso reverter esse quadro imediatamente para evitar situações anómalas que podem travar o desenvolvimento do país. Sim, e podem escapar ao controle das nossas autoridades. É preciso fazer algo imediatamente. Tentar estancar os desígnios malignos desta minoria que ainda está à volta do presidente, para ver se podemos levar o país a bom porto, né, a bom porto, porque assim a gente não vai lá. Comissário, as suas ideias em relação a este problema da África, o cenário da África, o cenário da África, de conflitos em permanência, aterrador.
Dizer que nós estamos a falar de cultura de paz e o fenómeno migratório em África. E gostaríamos de dissecar um bocadinho mais, retomando o que o politólogo Osvaldo referiu-se quanto ao sentido de paz. Não é apenas a ausência de guerra. Sim. A paz é, acima de tudo, o bem-estar espiritual, falta de inquietações, um indivíduo que está equilibrado e sente as suas necessidades básicas satisfeitas, não é? E desta forma ele comporta-se como um ativo na sociedade. Mas também estamos a falar de cultura. Cultura que tem que significar uma atitude, tem que significar a absorção de valores. E as pessoas têm que olhar para este particular, não é? Como a construção do alicerce que permita, entretanto, a sociedade caminhar de forma estruturada, de forma justa, cuidando da equidade entre os homens e da igualdade de oportunidades. Verdadeiramente nós podemos aqui repescar aquilo que foi a proclamação do Ano da Cultura da Paz em 2000, quando a ONU fez essa proclamação. De lá para cá passaram-se já 19 anos. Aliás, o grito da cultura da paz já vinha antes de 2000. Antes de 2000. Portanto, era necessário que as lideranças tomassem consciência de que é necessário diagnosticar a situação, olhar para os desafios e encontrar medidas de política que permitam debelar este fenómeno que é perverso. É perverso. Entretanto, isso não tem estado a acontecer. De lá para cá, a situação continua. Aliás, há determinados ativistas de direitos humanos... O que é que está a falhar, afinal? Deixa terminar o raciocínio. Há determinados ativistas de direitos humanos que dizem que a cultura da paz não se mede pelo montante do PIB. Produto Interno Bruto. Sim, mas mede-se pela satisfação das necessidades que a população tem. As básicas, principalmente. Sim, e eles até dizem felicidade interna bruta, contrariando, entretanto, o sentido do PIB. Ok. Então, a questão é preciso que a sociedade seja estruturada, e quem estrutura a sociedade são aqueles que têm a função governativa, aqueles que têm a administração pública na sua mão, não como um instrumento, não como uma máquina sua, que gera seu belo prazer. Ele tem que olhar para a sua condição como um elemento destacado da sociedade que tem a missão de governar o país e fazer acontecer o bem-estar, e fazer acontecer o emprego, fazer acontecer a alimentação equilibrada. Habitação. Porque, do contrário, todo conjunto de situações, dificuldades com a saúde, falta de educação, problemas de toda a ordem, são efetivamente um gatilho para as convulsões sociais. Não tem como. Não é o facto de um grupo de pessoas que durante décadas andaram na mata com armas, agora terem deposto as armas, que nós podemos pensar que temos paz. Não temos paz. E hoje, por maioria de razão, não é? Há um conjunto de situações, a sociedade clama por aquilo que é básico e ainda não temos isso. É verdade que o nosso executivo deu indicadores de mudança de paradigma. Aliás, o plano intercalar
que entra em funções em outubro. Portanto, o novo governo toma posse em setembro. O plano intercalar já dava indicadores que é necessário mudar o quadro. E este plano intercalar vigorou de outubro a março de 2018. Em 2018 entrou em funcionamento o Plano de Desenvolvimento Nacional, que estabelece um conjunto de indicadores do que considera o rumo que a sociedade deve seguir. A questão que se coloca é: será que o mentor, será que o promotor, será que o comandante que ditou o rumo está a ser seguido por todos os governantes? Nós tivemos a ver aqui nas peças que se passaram, não é? Questões que têm a ver com a fome no Curoca. Questões que têm a ver com a necessidade de... e agora com o programa que foi lançado, o PIM, não é? Que levou o presidente ao Mochico. Ao Mochico. O Mochico não. Há uma zona mais recôndita. Em Cazombo. Sim, em Cazombo. Mas também estivemos a ver esta semana um dirigente a ser julgado, não é? Com uma arrogância a todos os títulos, não é? E procurando justificar aquilo que é um insulto a toda a sociedade. Então, há que olhar para as coisas e ver se conseguimos, efetivamente, abraçar as metas, as balizas desse novo paradigma. Porque, de contrário, nós não teremos sociedade de paz. Muito bem, estamos a falar da cultura de paz e os fluxos migratórios. É o assunto no sábado às 10h10 com o embaixador Afonso Evaristo Eduardo, Pedro Neto, comissário de Serviço de Migração e Estrangeiros, Filipe Candler, representante do Acnur em Angola, e Osvaldo Mboco, politólogo. São 11h22. Filipe Candler, como é que o Acnur acompanha a situação em Angola, em termos de estabilização, enfim, da vida dos angolanos, né? Depois de vários anos de conflitos? Muito obrigada. Eu penso que o interlocutor, o comissário Neto, levantou uma questão muito importante, que é do Plano de Desenvolvimento Nacional, que, claro, está ligado também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS. Os ODS, e a realização destes objetivos, e no caso da Angola dentro do Plano de Desenvolvimento Nacional, vai talvez aliviar uns das causas ou dos motivadores para a migração, ou seja a migração talvez mais voluntário econômico. Mas eu queria também falar de um outro assunto que foi levantado pelos ouvintes e que estamos a observar na região, mas também no mundo, que é esta situação da xenofobia e da retórica muito negativa que ouvimos quando falamos de migrantes e também de refugiados. Este é um fenómeno muito preocupante e já ouvimos abordar que uma das causas, que a migração dele próprio não é um problema. Podemos resolver com políticas corretas, com posições... Políticas locais, não é? Políticas locais, mas para cada país. Políticas locais, políticas regionais e também políticas globais. Estamos num momento onde vimos esta situação na África do Sul, mas não é só na África do Sul que temos esta retórica muito negativa aos migrantes e aos refugiados. Podemos observar isto na América atualmente e também com as políticas na Europa. E temos que mudar esta retórica para reconhecer que migrantes e refugiados não são necessariamente um fardo para o país onde eles se encontram, mas podem ser um benefício. Tem muita coisa para trazer... Pode ser um fator de desenvolvimento para algumas sociedades. Para os países, para sociedades, para estruturas. E aqui em Angola podemos também ver que refugiados e migrantes em geral podem trazer qualquer coisa, podem trazer capacidades, competências... E vantagens para a economia também. Sim, para a economia de Angola, tanto como a economia regional.
Muito bem. 11h25, afinal, precisamos de grandes lideranças políticas. Embaixador, que líderes políticos precisamos em África? Precisamos de líderes do tipo novo. Líderes do tipo novo. Tipo novo. Líder que respeita o outro ser humano como a si mesmo. Por exemplo, um ministro que tem um bom calçado, que é feito por um sapateiro. Se ele come, o sapateiro também tem que comer, porque um ser humano fez alguma coisa para o dirigente. Todos nós somos líderes. O presidente da República está num palácio, por exemplo, que é com um bom jardim. Quem sabe, o jardineiro até pode ser um indivíduo que nem tem a 4ª classe. Mas ele está a velar aí pelo presidente, pela imagem da nação. Temos que pensar num outro indivíduo. O dia que respeitarmos o outro indivíduo como a nós mesmos, nos respeitamos, vai haver paz, vai haver harmonia. Porque há aí casos, por exemplo, do líder estar, por exemplo, num bom banquete e o motorista está no carro à espera. Está horas e horas, não come, não bebe. Isso cria muitos conflitos. Temos que pôr de lado o egoísmo, a falta de humanismo, para criarmos paz. E se criarmos paz, vamos ter desenvolvimento. Vamos ter desenvolvimento, as pessoas vão ficar aqui, vão trabalhar com mais acutilância, porque estão animadas a trabalhar. Agora, o que é que se nota aqui é muita gente, 90% das pessoas têm fome, estão desesperadas e tomam atitudes que não vão de encontro ao desenvolvimento da sociedade, o que não é bom. Politólogo, Osvaldo Mboko. Que líderes nós precisamos? Em África. Bem, líderes que de fato... Precisamos de paz, não é? Sim. Paz todos os dias, mas também precisamos de boas políticas públicas. Sim. Mas os líderes que nós precisamos... E líderes comprometidos também. Os dirigentes que nós precisamos são aqueles que têm que entender que o sentimento nacional ou o interesse nacional está acima de qualquer interesse pessoal. Precisamos de líderes que entendam que estão aí para servir, são serviçais das populações e não para servirem-se. Precisamos de líderes que sabem ouvir o povo. Precisamos de líderes que se aproximam às pessoas e vivam os problemas e estruturam soluções com essas mesmas pessoas onde vivem nessas mesmas realidades. Precisamos de líderes, de facto, que tenham políticas que são inclusivas e participativas com o povo, não de líderes que são distantes do povo. Precisamos de homens comprometidos com a própria nação, com o próprio país. Há um elemento aqui que foi dito pelo embaixador que eu gostaria também de tecer. É sobre os esforços que o presidente João Lourenço tem feito nos últimos tempos no sentido de melhorar a imagem projetada da Angola lá fora, claro. E há aqui um assunto que me parece que é importante, melhorar o ambiente de negócio. Se o nosso país hoje figura nas piores listas a nível do mundo, quer a nível da transparência internacional, como um dos países mais corruptos, boa gestão, má governação, etc. Há necessidade de melhorarmos o ambiente de negócio. De facto, queremos cooptar investidores para aqui. Porque os investidores não virão para o país se acontecer isso que o embaixador disse, que um dirigente quer que se deposite valores avultados da sua conta lá fora para poder facilitar a tramitação da sua fixação no país. As empresas não virão para aqui quando tem que se pagar para um visto de serviço, somas avultadas a um funcionário do Estado que está ao serviço do Serviço de Imigração Estrangeira. Mina o ambiente de negócio. Okay? O excesso burocrático também mina. E agora, mais do que nunca, o Executivo está apostado na diplomacia económica. Afirmativo. Foi aprovado a lei da concorrência, que é extremamente importante para concorrer na melhoria do ambiente de negócio. Foi alterada a nossa lei de investimento estrangeiro, onde se retirou de lá algumas cláusulas que eram prejudiciais
ou prejudicial para o investidor, que obrigava que o investidor estrangeiro deveria ter um nacional que tem pelo menos 35%. E às vezes o nacional não entrava com capital, entrava com seu nome, simplesmente. Okay? Há uma coisa que é importante: o combate à corrupção que está a ser feita. Isso está a credibilizar a imagem do presidente João Lourenço lá fora do país e está a melhorar também o ambiente de negócio. Porque se nós tivermos cá investidores estrangeiros, tivermos empresas, nós nos debatemos agora com a questão do desemprego. O Estado não tem capacidade de empregabilidade de todos os angolanos. O Estado não deve empregar todas as pessoas. O Estado deve criar políticas, estratégia e condições para o aparecimento de empresas. E são essas empresas que devem criar os postos de empregos. E essas empresas só poderão ficar se de facto não tivermos um índice tão acentuado de corrupção. Porque com o surgimento das empresas, eles terão que empregar pessoas, vai reduzir o número de desempregados, vai dar poder de compra a essas pessoas, vai melhorar as condições de vida dessas pessoas. Das famílias também? Das famílias também. Vai contribuir para a economia do país, porque ele vai desenvolver uma atividade econômica, tem impostos que tem que pagar, há uma série de coisas. O Estado ganha dinheiro. O Estado ganha dinheiro com isso. Ele vai, depois tem a questão da responsabilidade social das empresas onde estão inseridas. Há uma série de coisas que são transversais, que é do Estado angolano em volta do próprio continente africano, porque me parece às vezes que os problemas africanos são idênticos, pese embora os contextos são outros, mas os problemas são idênticos. Então há toda uma necessidade de um comprometimento por parte dos líderes africanos em primeira instância, fazerem balanços dos vários encontros, das várias cimeras, ser embaixadores, onde participam, quer na União Africana principalmente. E há uma série de coisas que são discutidas, são bonitas no papel. É fundamental sairmos do discurso para a prática. Tem faltado isto. Há tantas cimeras, há tantos assuntos no continente que nós discutimos, que depois, no resultado prático, é basicamente invisível. Não se nota. E depois, num outro ano, temos uma outra cimeira com outro lema, um outro assunto. Mas que balanço se fez? Onde é que nós falhamos? Que metas foram alcançadas? O que é que se alcançou? O que é que não se alcançou? Por que é que não se alcançou? O que é que nós devemos fazer? Por isso que eu digo sempre, nós, os africanos, temos que deixar da política da vitimização, de pensar que o estrangeiro é que nos faz mais. Nós somos inimigos de nós próprios. Nós, os africanos, temos que entender que nós temos que conduzir o nosso futuro, o nosso destino, com seriedade no que nós queremos. E um dos ouvintes disse que temos uma África abençoada com recursos, mas com governantes falhados. Sr. Comissário. É verdade. É o sentimento de tristeza do cidadão. Que afinal conhece os problemas que vão acontecer. Conhece, e hoje tem a possibilidade de expressar o que lhe vai na alma. Nós não podemos deixar de de contribuir com a questão que foi levantada em relação ao que é a imigração. Hoje, os estudiosos desse fenómeno são unânimes em dizer que a imigração hoje não pode ser vista como uma ameaça. Nas mais das vezes, hoje, a imigração são oportunidades para os Estados se desenvolverem. E o cidadão nacional só sai do nosso país, mesmo o cidadão com valências, mesmo o cidadão que tenha beneficiado de recursos para se formar fora, só não volta porque dá conta que a sociedade está desestruturada. Não há verdade no tratamento do cidadão. Não há justiça no tratamento do cidadão. E ele não pode se expor a condições que o podem levar ao suicídio. Então prefere não entrar.
Hoje, felizmente, o Plano de Desenvolvimento Nacional já aponta para a necessidade de piscar o olho, passo o termo, à diáspora, a nossa diáspora. Mas a nossa diáspora só vai aceder, só vai aceitar o assédio se dar conta que há, de facto, mudança, há transformação, há uma atitude nova. E, aliás, quando pergunta que dirigentes precisamos de dirigentes do tipo novo. Como disse o embaixador, né? Sim, líderes do tipo novo. Líderes comprometidos. Líderes que têm necessidade de regenerar-se. Têm que ter esta vontade de regenerar-se. Têm que procurar vencer todo o conjunto de ilusões que absorveu e tomar consciência que é um servidor público. E depois também buscar a restauração espiritual. Porque verdadeiramente nós somos meros humanos. Mesmo que tenhamos 300 milhões ou bilhões de dólares, nós havemos de morrer e engolir a mesma poeira que todos os outros engolem. Haveremos de passar, sim, não é? Mais tarde ou mais cedo. E muitas vezes este dinheiro nem beneficia a sua família. Porque procurou fazer tantos artifícios, não é? De esconder. Aliás, não há o crime perfeito. E o resultado está em que muita gente está atrapalhada, mas também não quero recuar. Não quero se regenerar. Então tem que buscar Deus. Já que outras ciências, outras doutrinas não conseguem convencer o homem, nós precisamos de perceber que somos criaturas de Deus. Nós não somos nada. Então temos que ir buscar a restauração, a regeneração espiritual. Comissário, a gestão dos fluxos migratórios e dos refugiados cá entre nós é uma questão prioritária? É prioritária. Aliás, nós, no quadro das reformas que empreendemos, já na base das fontes que induziram a reforma do pacote legislativo, nós, para além da política migratória, para além da reforma do regime jurídico de estrangeiro, nós, e ainda mais cedo, entendemos que era necessário trazer ao de cima uma lei mais humanizada sobre requerentes e refugiados. Do mesmo modo que hoje levanta-se um problema a sério em que esta franja de pessoas, não é? Requerentes e refugiados, estão com problemas de identificação. Andam na rua, são muitas vezes apanhados, são muitas vezes presos, não têm como se justificar e muitas vezes acabam ficando detidos. E só mais tarde é que se dá conta que efetivamente faz parte do leque de pessoas inscritas como refugiados ou requerentes de asilo. São pessoas que, internacionalmente, e o nosso país é parte dessa convenção, entende que... Convenção de Genebra? Sim, sim. Convenção de Genebra? Entende que são pessoas dignas de respeito, dignas de proteção internacional. Então, nós estamos, neste momento, a criar mecanismos no sentido de que possamos identificar essas pessoas e possamos criar outros mecanismos que permitam a sua integração. Quer aqueles mesmo que hoje já não têm razão de ser refugiados, porque se só a razão de ser da condição de refugiado, mas têm já identidade com o país. Querem permanecer. Então, há uma questão de transformação do seu estatuto para a condição de residente. E, em alguns casos, podem ir mais longe. Estão identificados os imigrantes em Angola?
Estão quantificados pelo SME? Os imigrantes? Estão. Nós temos cerca de 300 e poucos mil refugiados identificados, da mesma forma que estamos mais ou menos o mesmo número de requerentes. Requerentes de asilo. Há alguma colaboração estreita com o Acnur? Há uma colaboração estreita. Aliás, era impensável andarmos sozinhos. Pois. Né? Filipe Candler, pode ajudar. Sim, posso, obrigada. Sim, nós colaboramos muito com a SMI, claro, e talvez o nosso principal interlocutor ao nível nacional para a proteção dos refugiados e dos requerentes de asilo. E como disse o comissário Neto, a nossa grande preocupação neste momento em termos de proteção é a falta de registro e de documentação para os refugiados e os requerentes de asilo aqui em Luanda, sobretudo, mas também em outras grandes cidades da Angola. Porque é verdade que sem documentação os requerentes de asilo e os refugiados não têm acesso aos serviços, não podem enviar as crianças à escola, não têm acesso à saúde e são há risco de serem detidos por falta de documentação ou com documentação caducado. Infelizmente, Angola tinha um sistema antes de 2015 que funcionava bem e os refugiados, mais ou menos, os refugiados tinham documentação, mas depois da nova lei ser adoptada em 2015, o sistema de implementação ainda está em curso. E estamos a trabalhar de maneira continua com a SMI, com o Ministério do Interior, mas também com outros interlocutores para podermos apoiar o governo de Angola para fazer um registro e emitir documentos de identificação, de identidade para toda esta população. Temos, claro, também uma população na Lunda Norte, devidamente controlada, que foram registados pelo Acnur conjuntamente com apoio do SMI lá na Lunda Norte, na altura que eles chegaram em 2017. Então, esta população, temos uma base de dados, sabemos muito bem quem eles são. Está a falar dessa população que regressou agora para o Kassai? Sim, regressaram mais ou menos 9.000 refugiados e estamos a continuar com o repatriamento organizado na próxima semana para os outros. Maior parte, estavam 23.000, maior parte quer regressar. E isto é um regresso voluntário. É um regresso voluntário e ligado à conversa que estamos a ter, demonstra que com mais estabilidade, com mais paz num lugar, os refugiados, as pessoas querem regressar para os locais de origem deles. Sim. Agora, Filipe Candler, pela experiência, né, como funcionária do Acnur, é possível desenvolver políticas que utilizem a migração em benefício mútuo do país de origem e do país de acolhimento? Sim, é possível. Nós trabalhamos em todos os países a níveis nacionais para apoiar os governos para terem estas políticas, que sejam para a migração, que não são refugiados, que são talvez migrantes econômicos. Há programas em vários países, por exemplo, sobre a mobilidade para o trabalho, a organização ILO, que trabalha muitas nestas políticas e são para facilitar o acesso a migrantes ao emprego, que sejam migrantes com capacidades ou migrantes para atividades agrícolas, por exemplo, e também trabalhamos sobre políticas para inserir os refugiados em sistemas de educação, de aprendizagem, este tipo de políticas. De assistência, não é? Muito bem. Embaixador, há muitos desafios para o Mirex, né? Nesta matéria ligada à migração, tendo em conta que temos agora uma diplomacia mais ativa, né? Economicamente mais ativa e culturalmente também mais ativa, mas qual é a imagem que temos levado de Angola para o exterior, nessa matéria de tratamento das pessoas que migram para Angola ou que saem de Angola? Bom, nós temos respeitado a diretiva presidencial de facilitar a migração, facilitar o quer a saída, quer a entrada, não é? Sim, quer a saída, quer a entrada. As missões diplomáticas estão orientadas nesse sentido
e estamos a dar passos positivos, estamos a cumprir com o nosso papel. A Direção África é uma das mais dinâmicas do Ministério. E engloba, temos vários... engloba Médio Oriente e também organizações regionais. Sim, são tarefas bastante árdua, mas que requer muito sacrifício. Mas estamos a dar passos positivos nesse sentido. Quais são os grandes desafios para já, para a direção do embaixador? Não, a maior parte dos desafios é a unidade entre os países que nós... unir o continente africano. Prova disso está a recente memorando de entendimento entre o Ruanda e o Uganda para evitar o conflito na região. Nós precisamos de desenvolver a nossa cultura, as trocas comerciais e não só... Paz, não é? Sim, e não só... Temos uma região com grande potencial, esta região dos Grandes Lagos, a região SADC também. Exato, e não podemos fazer esse desenvolvimento enquanto houver conflito na região. Prova disso, quando do conflito em Angola não se podia fazer absolutamente nada. Desde que chegou a paz, notou-se que Angola deu um passo significativo em frente. E o mesmo estamos a fazer em todo o continente. Angola serve de conselheiro para vários conflitos e estamos no melhor caminho. Muitos desafios, não é? De resto, muitos desafios. Muitos desafios, sim. E estou já a imaginar o embaixador nas deslocações constantes a estas regiões, não é? Isso é verdade. Isso é verdade. O indivíduo está no Congo, amanhã tem que estar na África do Sul. Diplomacia ativa. Diplomacia muito ativa, sim. Sim, Angola é um país que é consultado por vários países africanos como modelo de pacificação, de pacificação, de conflitos, gestão de conflitos, sim. Sr. Comissário. Desde logo eu gostaria de corrigir o dado, a cifra que eu avancei. Do número de refugiados? Sobre refugiados e requerentes. Refugiados estamos acima de 35 mil e requerentes 30 mil. Acima de 30 mil. Já deu para ver, pelas palavras de Filipe Candler, que as coisas estão bem sincronizadas, né? Entre o ACNUR e o SMS, Serviço de Migração Estrangeiros. E estamos também num novo processo de interação com o Ministério das Relações Exteriores. Pela primeira vez em 40 e poucos anos, entendeu-se que era necessário promover mais perícia, era necessário promover mais profissionalismo e então entendeu-se que era necessário uma peça que assista cada consulado para as questões migratórias e para poder influenciar do ponto de vista de interpretação correta dos anseios do Executivo o que são os ditames, as balizas e as diretrizes estratégicas da política migratória. Então, neste quesito, está em vista a colocação de oficiais de ligação do Serviço de Imigração junto das missões diplomáticas e consulares. Está em concertação já com o Mirex? Já, isto é um assunto que, aliás, é para ontem. Neste momento nós terminamos a formação dos candidatos a oficiais de ligação e fizemos-lo numa co-realização com o Instituto de Relações Internacionais e a nossa Escola Nacional de Migração, que é uma entidade nova, é um espaço novo, é um bebê, mas vai já dando sinais de presença para aquilo que é a necessidade de capacitação dos agentes. Há outros desafios daqui para frente, para o SME? Há outros desafios. Nós temos que promover, e no âmbito daquilo que é exigível e resulta da diretiva do Plano Nacional de Desenvolvimento, temos que
dar passos no sentido de conectar os nossos instrumentos tecnológicos à integração que é exigida naquilo que se chama o governo eletrónico. Exato. E também há um conjunto de medidas que vão ter que ser tomadas no sentido de trazer ao de cima o plano nacional de excelência do Serviço de Migração. Muito bem, estamos na parte final do nosso debate. Filipa Candler. Afinal, é possível termos uma cultura de paz, pois não é? Eu penso que sim, mesmo se temos muitos desafios, temos também muitas oportunidades, e uma das oportunidades para a proteção dos refugiados que vamos ter é um fórum global em dezembro em Genebra, com participação do secretário-geral das Nações Unidas e também António Guterres, é o mesmo, e muitas dos chefes de Estados. É uma ocasião para países mostrar o que é que eles estão a fazer para a proteção dos refugiados, e seria um momento muito importante para Angola também mostrar o que é que eles conseguiram alcançar para a proteção em termos de objetivos, em termos de proteção dos refugiados. Sr. Comissário, é possível ou não termos uma cultura de paz? Estamos já a fechar o nosso debate. É possível. Nós falamos muito das lideranças, falamos muito dos governos, mas é necessário que se crie condições para que se identifique os espaços onde a cultura de paz tem que fluir, desde logo na família, nas escolas, na igreja, nos locais de trabalho. No dia a dia, é inadmissível que um órgão público ou privado que seja não aceite, por exemplo, um albino. Isto não é paz. E tem que haver uma locomotiva que arraste todos esses segmentos da população. Tem que ser o Estado, tem que ser o Executivo, que precisa de se regenerar. As mentes têm que ser regeneradas, porque há coisas que infelizmente nós convivemos com elas durante 30 e tal anos e hoje já temos olhos de ver. Então precisamos de ver essa mudança de mentalidade. Embaixador, estamos a fechar. Sim, a paz é essencial, mas temos que pôr de parte a desigualdade entre as pessoas é muito grande. Isso temos que fazer um esforço para ver se ficamos iguais, como diz a Constituição. Termos os mesmos deveres, as mesmas obrigações, os mesmos direitos. E para toda a gente. E se não houver isso, vai ser muito difícil termos paz. Sim, temos que, quando estivermos à mesa, a saborear uma boa refeição, saber que o vizinho também está na mesma condição. Assim já vamos ter paz. Sim. E porque não se entende como é que eu, por exemplo, sendo um dirigente, e deixo, por exemplo, um concidadão a viver com 30 mil kwanzas. Não é possível. Não é possível. Temos que mudar. O fosso, não é? Sim, o fosso é muito... Diminuir o fosso. É muito profundo. Não podemos continuar assim. Senão nunca mais vamos ter Angola. Nunca vamos ter país. O politólogo. Bem, é fundamental aprendermos a viver na unidade, mas na diversidade de pensamentos. Respeitar os valores culturais de cada um, respeitar os valores étnicos, respeitar a diferença de personalidade, entendermos que o país ou o continente africano faz-se com todos os bons filhos de África que amam e pensam Angola, sem distinção nenhuma da sua raça, cor, religião, etnia ou então extrato social, e entendermos que os problemas africanos
devemos encontrar soluções africanas. E em África também. Em África também. Muito obrigado, senhores, pela vossa presença na Rádio Nacional de Angola. Vamos agora pedir ao João Gonçalves que nos ajude a concluir o debate. João. Tivemos assim exposições de pontos de vista sobre um tema que é de grande atualidade mundial e que toca diretamente Angola. Intencionalmente, na introdução, só falámos nos angolanos que vão para o exterior e não falámos da recepção em Angola de migrantes de outros países. Temos várias comunidades oeste-africanas, muito ligadas ao pequeno comércio, migrações da África Central, muito voltadas para o garimpo de diamantes, mas temos também pessoas que se instalam em Angola, vindas de outros países, por razões profissionais de outros tipos. E esses vêm, sobretudo, da Europa e de alguns países africanos. Trata-se aqui de uma migração especializada. É claro que também temos obrigações em matéria de direitos humanos. E estas obrigações em matéria de direitos humanos devem ter em conta de que o tratamento que nós queremos para os nossos cidadãos no exterior, nós devemos proporcionar a cidadãos estrangeiros que estejam em Angola. Mesmo que estejam em situação irregular, ou se regulariza a sua situação, ou se forem afastados do país, se forem devolvidos ao seu país de origem, tem que o ser de forma correta. Aqui há realmente um teste muito importante às noções de paz, às noções de diálogo entre os seres humanos. Como é que nós tratamos aqueles que consideramos, que chamamos até hoje de estrangeiros? Como é que nós olhamos o outro, aquele que vem de além fronteiras? Este é um ponto que, em matéria de tolerância, é absolutamente decisivo. O exemplo da África do Sul é exatamente o oposto daquilo que deve ser feito. A proteção das riquezas nacionais, obviamente que tem que ser feita, mas ela tem que ser feita dentro da lei, com muita correção e tendo em consideração que muitos dos migrantes contribuem para a riqueza nacional. Essa é que é essa. Cultura de paz é assim prioritária, educação e visão pacífica. O desenvolvimento do nosso continente só vai afinal ocorrer por via do intercâmbio cultural e deve ser sim acompanhada pela liberdade de circulação. 11h57, às 13 horas, o ouvinte acompanha as notícias no Grande Jornal de Sábado. Africano Neto, editor, bom dia. Vamos às manchetes do Jornal de Sábado de hoje. Sim, senhora Isaías, vamos então. Obras. Habitação de Viana em fase de conclusão. O presidente João Lourenço está em Harare, onde vai assistir aos funerais de Robert Mugabe. Elefante morre na comuna da Munenga, Kwanza Sul, vítima de queimadura causada por queimadas dos caçadores furtivos. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa cancela a viagem à ONU devido à onda de violência que se registra no seu país. Vice-presidente do MPLA sugere a criação de uma cátedra vocacionada a estudos sobre a vida e obra de Agostinho Neto. Na PGR, portanto, a PGR no BIE diz haver 15 processos crimes em curso, processos esses que têm a ver com peculato, branqueamentos de capitais. No Zaire, as autoridades tradicionais pedem reposição dos postos de controle policial na província. Também teremos desporto e notícias do mundo. Estas e outras, pontualmente, às 13 horas. Isaías. Muito bem, até às 13, Africano Neto. Estamos juntos. O sábado às 10h10 regressa na próxima edição, com a garantia desta equipa: Paulo Simão, Estanislao Garcia, Dário Castro Mendes, Jacinto, Rita Nogueira e Isaías Afonso. Um bom fim de semana. Estamos juntos. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.